nossos corações. Vamos iniciando então mais um dos muitos trabalhos que é apresentado nesta casa, a continuidade dos outros trabalhos que já estão acontecendo. E como sabemos, a espiritualidade maior nunca para, não é isso? Está sempre em atividade este nosso lar bendito, de amor, de carinho, onde aqui vivemos nosso lado e buscamos nosso lado espiritual, que é importantíssimo, pois o que seria da nossa carne, do nosso corpo, se não estivéssemos tendo nosso espírito para assim alimentá-los? A roupagem, o invólucro, que é a carne, que é o corpo de matéria, depende exclusivamente do espírito. E o espírito é a centelha divina do Criador a se manifestar para que esteja dando vida. E entendamos em que é a vida, como dizia meu pai, derivada da vida de Deus. Ou somos a vida derivada da vida de Deus. Então, que estejamos sempre buscando interiormente esta nossa mudança, esse nosso querer, essa nossa vontade de mudar. É com muita felicidade que hoje aqui nos encontramos, não é isso? Podendo participar, podendo ainda alcançar novos horizontes, esclarecimento, bondade, perdão, porque é isso que vamos vir, é para isso que estamos vindo à Casa Espírita, para buscarmos todos esses atributos de Deus, em que Jesus nos ensinou através da sua boa nova. Então vamos aproveitar esse instante maravilhoso divino para isso. Gente, hoje quem veio nos fazer aqui foi o nosso irmão Rogério. Pouco tempo em que aqui estivemos a conversar, eu já sei que ele já esteve especulando a nossa casa, não é isso? Procurando no YouTube, né, os trabalhos, já fez a visita aqui, então é a primeira vez como palestrante aqui na casa. Queira Deus que esteja vindo muitas vezes aqui participar conosco. E quem trouxe o nosso irmão Rogério foi o nosso irmão César, né, que foram amigos desde a infância. Então realmente o nosso irmão tem muito ainda a nos falar, né, nos buscar. E ele diz que é um grande admirador de Emmanuel, né? Espírito maravilhoso e divino, né? Espírito grandioso. Ele até nos disse, nos falou das crianças que fizeram a apresentação de Emmanuel, de Chico, acompanhou bem de perto mesmo, e esteve realmente encantado. E isso é muito feliz para nós, porque estamos fazendo com que uma nova geração esteja vindo aí nos ensinamentos de Cristo, nos ensinamentos de Jesus, baseados, né, ao critério maravilhoso de Emmanuel. É isso? E hoje, então, nosso irmão Rogério vai nos passar e vai nos falar sobre calúnia. Culpa? Poxa, estou caluniando você. Então, vai falar sobre culpa. Fica à vontade, então, Rogério, é nós e Deus. Boa palestra, pode dar. Olá, muito boa tarde a todos. Que alegria poder chegar aqui e ver essa casa cheia de olhinhos curiosos, como eu gosto de encontrar. Para mim é uma felicidade muito grande. Desde já gostaria muito de agradecer o convite generoso dos irmãos, o convite que me foi feito a vir a esta casa, para a gente poder conversar um pouquinho, para a gente poder dialogar a respeito daquilo que muitas vezes passa despercebido em nossas vidas. Então eu vim de coração aberto e conversando com alguns irmãos aqui. Eu primeiro, antes de a gente começar a falar, preciso agradecer mais uma vez e parabenizar a direção desta casa. Não estou puxando o saco, mas eu assisti alguns vídeos desta casa e fiquei maravilhado com a encenação das crianças aqui. Aqueles que puderam ver também, eu assisti pelo YouTube lá da Baixada e eu fiquei encantado. Tanto que quando cheguei aqui, já o primeiro comentário que eu fiz foi esse. Então, realmente me encantou os olhos, porque, como eu estava dizendo aqui a nossa irmã, o futuro de toda a casa espírita, quem são? São as nossas crianças que virão depois de nós, não é verdade? Então, a estrutura básica de qualquer casa é o estudo e aquela atenção que a gente precisa dar para as crianças, para que eles venham nesse âmbito familiar, gostoso, de toda a casa espírita, que nós vamos deixar para eles é isso. O Rafael já vem de uma herança do seu pai, já fiquei sabendo, viu, Rafael? Já me contaram aqui, por baixo dos panos. Então, no desencargo do seu pai, você assumiu a responsabilidade. Então, é assim que funciona. Quando o Rafael daqui se for, alguém vai assumir, não é verdade? E assim sucessivamente, passarão outras
direções da casa, e a viga mestra sempre será o estudo. Então, mais uma vez, parabéns à direção pelo trabalho executado, realmente eu gostei bastante. Bom, eu me chamo Rogério Oliveira, sou lá na Baixada, sou natural do Guarujá, trabalho em Santos, estou há 36 anos, vou completar agora em maio, 36 anos no Espiritismo. Então, a gente já traz uma bagagem, um conhecimento um pouquinho de doutrina para a gente poder divulgar para vocês e a gente sim conversar e passar esses momentos, que é até 6h30, né? Que você falou? Então, assim, a gente vem com muito amor para conversar, para a gente poder passar para vocês um pouquinho do que a gente entende. E eu trouxe para esta tarde uma lição de um livro, eu acredito que muitos conheçam aqui, Pensamento em Vida. Pensamento em Vida, alguém conhece esse livro? De Emmanuel. Esse livro, essa obra, que eu estava falando, Rafael, para mim é um instrumento de trabalho, é uma ferramenta. Eu ando com esse livro para cima e para baixo, tanto que ele já está se desfazendo. São 30 lições, uma para cada dia do mês, e são fantásticas. Então cada lição dá uma palestra seguramente, porque o livro, ele é tão bom, ele é tão sustentado por Emmanuel, porque você abre o livro de qualquer lição, você vai buscar um link direto no Evangelho e você tem o complemento. Ou seja, você fala de Emmanuel e você vai completar o Evangelho. Então eu escolhi, para quem conhece o livro, Pensamento e Vida, que é esse aqui, aqueles que não se recordam, essa é a capa, e para mim é pensamento de vida, viu, minha gente? Não é pensamento de vida. Eu escolhi a lição 22. A lição de número 22 desse livro intitula-se Culpa. Aí eu vinha para cá e a minha esposa no WhatsApp falou: o que você vai falar hoje? Eu falei: eu vou falar sobre culpa. Ela falou assim: nossa, mas é forte. Eu falei: não, não é forte não. Porque eu gosto, isso é uma rotina, eu gosto de colocar aquela pulguinha atrás da orelha de vocês, para que vocês toquem nos seus pensamentos, no seu interior, sobre aquilo que nós estamos falando. Porque qual é a nossa finalidade? É de alertar. A finalidade é de expor para vocês que nós, que estamos aqui passando por essa existência, cometemos muitos erros ainda. Porque ninguém aqui nessa sala é exemplo de nada. E eu me coloco em primeiro lugar. Então, dessa forma, eu me coloco junto de vocês e venho expor para vocês uma coisa muito interessante, que é essa lição. Emmanuel vem trazer para a gente nessa lição a reflexão a respeito do quanto é importante nós percebamos esse sentimento de culpa, que muitas vezes a gente sente, mas não traz para a gente, porque a gente acha que é culpa dos outros, não é verdade? A culpa não é minha, eu não fiz nada de errado, eu não faço. Então, isso é inerente de nós, os seres humanos. A gente não assume o que fazemos. Geralmente a gente pratica, sabe que errou, e mesmo quando a gente vai, todas as noites, eu costumo falar, nós temos um companheiro de todas as noites. Vocês sabem quem é o companheiro de todas as noites? É o travesseiro. É o travesseiro, todas as noites, que vai calado. Na hora que você põe a cabecinha nele, que ele vai lá na sua consciência, vai lá e toca na sua consciência. Aí você vai falar assim: meu Deus, eu fiz bobagem. Quem nunca? Não é verdade? Quem nunca já se percebeu nessa situação? A ponto de falar: caramba, eu vou ter que fazer alguma coisa para me redimir. Eu vou precisar reformular o que foi feito para que as coisas não fiquem. Porque às vezes você arrasta uma necessidade de um desgaste com alguém, que muitas vezes pode levar séculos e não anos. Encarnações, eu me refiro de encarnações. Porque às vezes você pisa no pé de alguém, ou alguém pisa no seu pé, e você simplesmente não tolera isso. Você acha que pisou no seu pé, pisou no seu carro, você não tem que desculpar, você não vai perdoar. Ora, nós estamos aqui numa casa espírita, onde entendemos que Jesus nos pediu o quê? Que perdoássemos não 7 vezes, mas 70 vezes 7.
Então, quando nós, da raça humana, entendemos que o amor precisa vir à frente de tudo, e o perdão junto com ele, nós vamos com certeza nos tornar pessoas melhores. Lembre-se, né? Nós estamos aqui no hospital, escola, estamos encarnados para que nós possamos melhorar, para que numa próxima encarnação a gente volte um pouquinho melhor, não é isso? Porque já detemos o conhecimento. Não somos leigos. Ou somos leigos? Ou sabemos que não existe a lei de causa e efeito? Aquilo que a gente faz para o irmão não volta para a gente? Sim. Volta, lógico que volta. Então nós não somos leigos. Nós, quando chegarmos lá, que puxaram a nossa ficha corrida, falaram, pois é, meu irmão, você gostava de falar em público, né? Você gostava de ir na frente, falar, se sentia bem. E o que você fez com todo o ensinamento que você entendeu dos livros? Você praticou? Sabe aquele grilinho? Crim, crim. Você coça a cabeça e fala, pois é. Por quê? Porque eu fui arrogante, eu fui intolerante, eu não perdoei, eu não pratiquei a caridade, eu não ajudei aqueles que precisavam de mim. Tudo isso vai nos solidificando na nossa moral perante uma vida futura. Eu costumo dizer, Rafael, que nenhum trabalho dentro de uma casa espírita ele é singelo. O simples fato de você acender e apagar uma luz, você já está contribuindo. Todas as vezes que eu comecei, eu estou numa mesma casa há 18 anos, e nessa casa, quando eu retornei a esta casa, depois desses 18 anos, eu comecei lá acendendo e apagando a luz. Hoje a gente já temos um trabalho sendo exercido nesta casa, de acordo com a necessidade que a casa exprimiu para que fosse necessário que a gente pudesse ajudar. Mas o fato é que nenhum trabalho executado aqui dentro, ele é simples ou tão pouco desnecessário. Ele é muito importante. Qualquer coisa que se faça, eu não tenho como ajudar. Não há necessidade de dinheiro dentro de uma casa espírita. Dentro de uma casa espírita nós precisamos do quê? Do nosso favorecimento. Do nosso o nosso mais profundo sentimento, me faltou a palavra agora, que é o nosso tempo. A coisa mais rica que nós temos é o tempo. Se eu tiver um tempinho de 30 minutos para chegar numa casa espírita, ajudar a recolher um lixo, por exemplo, ou passar uma vassoura, ou acender e apagar a luz, ligar e desligar o ar-condicionado, que seja, a gente já vai estar contribuindo. Não é verdade? Sim. Então, o nosso maior prêmio, o nosso maior tesouro é o nosso tempo. Então não precisamos de dinheiro para frequentar uma casa. Nós estamos aqui num propósito único de sermos amigos e irmãos em todos. E lógico, que absorvendo todo o conhecimento que a casa nos favorece, que outros colegas vêm aqui na frente e falam também, a gente vai somatizando aquilo para a gente e consequentemente a nossa moral vai se elevando. Tudo bem? Mas vamos voltar ao livro, que senão eu não termino aqui, hoje não paro de falar, e vamos começar o nosso estudo para a gente ver o quanto é importante essa lição que Emmanuel nos traz, que fala a respeito de culpa. Então eu peço licença para vocês de ler esse trechinho do livro, essa lição de número 22, se intitula Culpa, como eu disse, e diz exatamente assim o efeitor. Quando fugimos ao dever, precipitando-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra e tecidos sutis da alma. Emmanuel já começou a pisar no nosso pé, né? Ele é muito forte. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, quem não tem, né? Transforma-se num abscesso mental. Nossa, abscesso mental. Envenenando-nos, pouco a pouco, e expelindo em torno de nós mesmos a corrente miasmática
de nossa vida íntima. Vocês percebem o quanto isso é profundo? Intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. Quem é que desfruta o convívio conosco? São a nossa família, os nossos cônjuges, né? Filhos, netos, cunhados, sogra, sogro. Esses são os que estão perto de nós. E são eles que vão receber de nós esses miasmas das coisas ruins que a gente absorve. A afeição do ímã que todos nós temos, né? Um ímã que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo, não é verdade? Todo mundo tem o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas. Quem nunca aqui ouviu dizer assim, poxa, aquela pessoa é tão boa, mas quando ele fala, parece que, né? Parece que alguma coisa ele fala e ele desmonta. Tem o poder da palavra de desmontar aquilo que se está se dedicando. Ou destrutivas que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesmo. É por esse halo de atração que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisíveis nos domínios da afinidade. Operando a onda mental em regime de circuito, diz Emmanuel, por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências, encarnadas e desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência, projetando as energias dilacerantes do nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos. Quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar, inicialmente alimentando contra nós mesmos em mágoas e irritação contra os outros. Vocês percebem como Emmanuel ele tem uma capacidade de nos alertar, de tocar nas nossas consciências, porque a gente lê isso aqui e fala assim, eu pelo menos fico perplexo, permita que eu comente, porque é muita verdade. Então ele começa assim, pisando devagarinho no pé, depois ele vai machucando o tornozelo, ele vai chutando a canela, entendeu? E aí você vai caindo, porque tamanha é verdade que são ditas através desses ensinamentos. E é para que a gente realmente perceba e reflita as nossas consciências daquilo que a gente executa, que a gente faz. E continua o benfeitor. É nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade, com a mais complicada diagnose da patologia clássica. A noção de culpa, por todo o séquito das perturbações que lhes são consequentes, agirá com seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso que sejamos portadores. Toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento. Eu vou repetir. Toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento, que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes. Olha eles aí. Exigindo, por vezes, demoradas existências de reaprendizado e restauração. Quase que não sabe. Demoradas existências de reaprendizado e restauração. Demoradas existências foi aquilo que ocorreu algumas encarnações. Cair em culpa demanda,
Por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível do nosso equilíbrio vibratório. Se não desejamos um ingresso inquietante na escola de longas reparações. Olha, Emmanuel falando aí de tempo novamente. Para finalizar, é por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico de nossas almas, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles. Olha o link do Evangelho. Capítulo 10. Ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Tá aí, falamos de perdão, falamos dos adversários, que muitas vezes nós achamos que eles são as entraves de nossos olhos, mas já paramos para perceber, para nos questionarmos se nós não somos uma entrave nos olhos deles? Porque é muito fácil culpar o outro, não é verdade? O problema não é comigo, o problema é ele que é chato, ela que é insuportável. Mas quando nós pararmos para avaliar a situação e percebermos que podemos ser nós o problema e não eles, a situação tende a modificar. Mas vai modificar quando nós tivermos a responsabilidade de refletir, de entender desta culpa, de muitas vezes, durante muitos anos, às vezes uma vida inteira aqui nesse plano, por uma bobagem. Você fica arrastando e arrastando, arrastando, arrastando. Lembra da história do pisão no pé? Pisa no meu pé, mas eu não vou perdoar. Por que eu não perdoo? Por que eu não tenho amor ao meu irmão? Não foi o que Jesus nos ensinou? Amar a Deus sobre todas as formas e aos nossos irmãos como nós mesmos? Amar ao Pai sobre todas as formas. E nós fazemos isso? Nós temos essa consciência de que nós temos que sermos benevolentes, indulgentes, respeitosos e entender que possivelmente a outra parte pode não estar num bom dia. E lidar com esse queixume, com essa vibração, de muitas vezes se torna muito difícil, porque as pessoas só olham para o próprio umbigo. Não é verdade? As pessoas só querem saber delas, não se preocupam com aqueles que estão próximos. E aí começa aquele sentimento de culpa. Aí vem aquele nosso bom e velho amigo de todas as noites e começa assim, ó, martelar as nossas consciências. E aí você para e fala assim, caramba, todo aquele trabalho que eu estou tendo dentro da casa do José de Mococa, todo o empenho que me dedico, o que eu estou absorvendo? É hora de refletir. É hora de refletirmos e parar e avaliar os nossos comportamentos. E decidirmos, vamos ser amáveis, vamos ser amigos, vamos distribuir amor e vamos ser amigos de todos. Isso é o que Jesus nos pediu. Não é verdade? Não é que a gente aprende do Evangelho? Pois o Evangelho vem com um link a respeito exatamente dessa lição de Emmanuel, quando ele fala sobre os adversários. E aí eu peço para vocês novamente licença para acessar o Evangelho no capítulo específico, que nós vamos falar a respeito de adversidades. No capítulo 10, que é bem-aventurados os que são misericordiosos, vai dizer exatamente assim: se perdoares os homens as suas faltas contra vós, vosso Pai Celestial também perdoará as vossas faltas. Mas se não perdoares os homens quando eles vos ofenderem, vosso Pai também não os perdoará os pecados. Preciso falar mais alguma coisa?
É muito simples, é muito direto. Emmanuel, com a sua sutileza e a sua extrema inteligência, e esse livro aqui é de 57, Pensamento e Vida, não sei se 57, 49, não sei ao certo agora, e cabe para nós hoje. As lições, até o Evangelho que for produzido, as lições daqui não nos cabem para hoje? Então, se você não perdoares o vosso irmão, o vosso Pai que está no céu não vos lhe perdoará. Opa, então peraí. Eu quero o perdão de Deus Pai, de nosso Pai. O que eu preciso fazer? Aprender a perdoar. Aprender a ser dócil, aprender a ser amável. Aprender a abrir os braços para aqueles. Como eu recebi daquele querido irmão de 40 anos, que me recebeu na porta com um sorriso largo e um braço maior ainda. Isso que é gostoso. A gente cultivar a sementinha do bem. Aquela semente que vai produzir as melhores plantas, que possivelmente vão produzir os melhores frutos. E eu tenho certeza que a próxima vez, se houver a oportunidade de estar aqui, serei recebido da mesma forma como esses irmãos calorosamente me receberam. Isso que é gostoso. Mas tem gente, meus amigos, que infelizmente bate no peito e acha que ser orgulhoso é a melhor solução. Ledo engano. Desculpa eu falar sobre isso. Mas aqueles que batem no peito e que não aceitam o pedido de desculpas por orgulho, vai estar se arrastando por aí mais uma existência de aprendizado sem conhecimento nenhum. Certa feita, lá em Santos, uns 12 anos atrás, eu fui num seminário espírita, onde a sobrinha neta de Eurípides, que é a Alzira, que é lá de Sacramento, ela veio fazer a palestra no final e, para finalizar no domingo, ela coloca o chapéu de Eurípides e eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca vi uma materialização na minha frente. Aquela mulher se transformou em um homem. A partir do momento que ela coloca o chapéu dele para fazer o pronunciamento final, ou seja, que ela recebe Eurípides, na frente de todo mundo, eu vi uma mulher se transformar em homem. E aí ela disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Isso eu vou levar para o resto da minha vida. E eu vou repartir com vocês aqui agora. Se nós não aproveitarmos essa encarnação, que é a melhor que nós temos, porque nós estamos vivendo essa encarnação, e se nós não produzirmos o melhor para nós, e aproveitarmos essa oportunidade que Deus nos deu de estarmos novamente aqui, para nos tornarmos melhores, como já disse no início, não tem problema. Sabe por que não tem problema? Porque você vai voltar e vai fazer tudo de novo. Como ela falou, eu vou repetir, é uma encarnação Xerox. Eu nunca mais esqueci disso. Porque se você vem aqui, todos nós viemos com um propósito, sabendo que nós vamos reencarnar, não é verdade? A gente não abre nosso plano reencarnatório, a gente sabe que a gente vai reencarnar. E outra coisa, não erramos de endereço, né? A gente vem onde temos que vir. Nós viemos na família, com pai, mãe, irmãos. Tenhamos um problema que possamos ter, mas nós estamos ali porque aquilo foi planejado por nós antes de Jesus. Seja bom ou não seja tão bom, é o que nós escolhemos. Mas, com aquele comprometimento que nós tivemos lá antes de encarnarmos, a gente vê e não atinge os objetivos, segundo o que a Alzira nos fala, a gente faz tudo de novo. O que adianta eu vir aqui e não crescer, e não produzir, e não me tornar melhor? Então, como eu disse e repito, essa é a oportunidade única que nós temos, de estarmos aqui encarnados e aproveitar esse momento sublime que Deus nos deu, para que a gente possa crescer. Como eu costumo dizer, subir os degraus. Se nós subirmos numa encarnação inteira um degrau, é bom, é pouco, mas nós temos que subir mais. Mas se nós conseguirmos subir um degrau, eu bato palma. Porque nós não vamos mais ficar naquela mesmice que nós tínhamos. Nós estamos
progredindo, para que numa possível oportunidade, numa nova encarnação, quem sabe a gente volte ao Brasil, e quem sabe nos veremos numa outra encarnação, não é no próximo ano, que o próximo ano já está aí batendo a porta, e possivelmente nós vamos estar aqui, mas numa próxima encarnação possamos estar juntos novamente. Vai depender de quê? De nós, das nossas ações, do nosso comportamento, de que forma nós tratamos aqueles que precisam de nós. Todos aqui são pais, avós, temos responsabilidades com filhos. Uma legião de responsabilidade nos acompanha, não é verdade? A gente educar, criar, colocar na escola, ir buscar, ir levar, faculdade. Então essa é a nossa responsabilidade. Então, esperamos que numa próxima encarnação sejamos todos nós aqui melhores. Muito melhores. Quem sabe no plano espiritual, todo mundo aqui trabalhando. Junto, dirigidos aqui pelo nosso irmão Rafael. Já pensou a gente trabalhando no plano espiritual? Porque aqui nós estamos aqui em 40 pessoas, mas todos eles estão aqui, a casa está lotada deles, a gente não... A oportunidade é essa, meus amigos. Esse é o momento sublime. Esta encarnação que nós temos. Não vamos falar daqui passou, porque a gente não lembra, e nem é próximo, porque a gente não sabe onde nós vamos encarnar. Vai depender das nossas ações agora. Do que fazemos nesse momento. De que forma nós construímos a nossa melhora moral. Não é verdade? Continuando no Evangelho a respeito do perdão. O item 3 do capítulo 10 diz assim: se teu irmão pecou contra ti, cobra-lhe a falta a sós. Não sai espalhando. Alguém já viu alguém que faz isso? Não? Todo mundo viu, né? Todo mundo. Cobra a falta a sós. Entre ti e ele. Se ele te ouvir, terás ganho teu irmão. Então, aproximando-se de Pedro, disse-lhe 2 pontos. Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão em falta, quando tiver pecado contra mim? Será 7 vezes? E o que Jesus disse? Não. 70 vezes 7. A misericórdia é o complemento da doçura. No item 4. Pois aquele que não é misericordioso não poderia ser dócil e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Olha só falando aqui de novo, viu? Esquecimento e perdão das ofensas. Nós estamos preparados para isso? Porque assim, quando a gente recebe uma falta de alguém, eu aprendi dessa forma. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu aprendi assim. Quando alguém me ofende, eu me calo. Porque a maior resposta que eu, Rogério, acredito que eu posso dar para a pessoa é o meu silêncio. Eu não vou bater de frente, eu não vou discutir, eu não vou entrar em atrito por causa de uma ofensa. Se me ofendeu, o problema não é meu. Isso me lembra também de Valdo Pereira Franco, que fala que o perdão é bom para quem o concede. Aquele que não quer ser perdoado, o problema é dele, não passa mais a ser seu. Você o perdoou. Está perdoado, minha irmã. Mas se a irmã não quer o seu perdão, o problema não é mais seu. Passa a ser dela. A rusga e o rancor vão ficar com ela ou com quem não aceita o perdão. Você tem que aprender o perdão. Você tem que aceitar o perdão dentro de você honestamente. Eu perdoei esse irmão. Ele está perdoado. E aí você pode ir para aquele nosso amigo de todos os dias, todas as noites, dormir tranquilo. Não é verdade? Porque ali quando você encostou a sua cabecinha no travesseiro, um pouquinho antes da prece, né? Porque eu tenho uma palestra que eu falo sobre prece, o quanto é importante a prece, e eu posso até trazer no futuro para vocês aqui, que muitas vezes esquece o poder que a prece tem, que a oração tem. A oração tem um poder gigantesco, porque não é naqueles momentos que nós estamos deitados lá, quietinhos, prontos para dormir, que muitas vezes
não consegue nem rezar o Pai Nosso, né? O Pai Nosso já dorme. E aí eu recomendo assim, de tão cansado que está depois do final de um dia de trabalho, né? Então o que eu recomendo? Faça o Pai Nosso antes de deitar, sentado na sua cama. Senta, faça a sua oração e você deita. Né? É o melhor remédio. Porque se você deitar e encostar a cabeça num bom amigo, você vai embora. Não tem jeito. Eu sou de carteirinha. Depois de tantas vezes derrapar nesse contexto, eu aprendi que eu tenho que fazer minha oração sentado antes de deitar. E é o que eu recomendo para vocês. Então a oração, ela é importantíssima para que nós, nesse momento do encontro com esse bom e velho amigo de todas as noites, a gente esteja tranquilo. Por quê? Porque a gente aprendeu a perdoar. A gente aprendeu a entender que aquela pessoa não estava num bom dia. E você fez o quê? Relevou. Releve. Não leve para frente. Não arraste com você uma injúria. Deixe a pessoa que foi injusto com você, com ela. Este é o caminho do bom viver. Para mim. E eu espero que todos compreendam. Porque dessa forma a gente vai conseguir o quê? Subir mais degraus da nossa existência e possivelmente numa próxima encarnação a gente volte no Brasil. Que lá, quando nós voltarmos, a não ser que alguém tenha o merecimento de uma reencarnação compulsória, né? Porque isso aí não é para nós, mas eu espero que nós possamos retornar bem e que a gente possa retornar no Brasil, né? Porque nós estamos passando por uma regeneração, ou estou errado? Essa pandemia é nossa regeneração, não é verdade? E aí, lá na frente, o Brasil vai se tornar, o mundo vai se tornar o quê? Regenerado. E aí vai ser bom encarnar no Brasil, não é verdade? Então, que nós possamos fazer por onde? Para que nessa encarnação a gente consiga voltar, produzindo bem, possamos voltar a uma próxima encarnação no Brasil, que vai ser um mundo feliz. Eu não quero ir para a China, para o Japão, para os Estados Unidos, para o Canadá, Itália, não, eu quero o Brasil. Coração do mundo, pátria do Evangelho, não é isso que Humberto de Campos nos diz? E está lá, nesse livro de Humberto de Campos, está dizendo da pandemia. Alguém já leu esse livro? Fala sobre a pandemia. E tem aquele tal, aquela escrita do Chico de 50 e tantos anos atrás, que é a data limite, que uns falam que é verdade, outros falam que não é verdade. Mas também falou da pandemia. Né? E a raça humana, se não tivesse a Terceira Guerra Mundial, seria contemplada com uma regeneração. Nós podemos não estar sendo merecedores dessa regeneração, mas ela já está acontecendo. Porque uma guerra está em curso lá no outro continente. Mas nós não temos nada a ver com isso e nós vamos continuar fazendo o nosso papel aqui. De nos ajudarmos, de estarmos ligados aqui a esta casa que eu estou apaixonado, já estava apaixonado, que nem eu falei para a nossa irmã ali, eu queria, lá assistindo os vídeos, eu queria entender o que será que tem atrás daquela cortina. Eu ficava vendo o irmão filmando, falando, o que será que tem naquela cortina? A primeira coisa que eu vou fazer quando chegar lá vai ser puxar para olhar. Já sei o que tem lá dentro. Então, estou satisfeito, bateu minha curiosidade, viu? Porque as crianças, no dia, elas entravam por lá, saíam por aqui, e eu falei, meu, o que tem lá atrás? O que tem lá atrás? Nada demais, apenas as cadeiras por passe, não é verdade? E eu saciei minha curiosidade, estou feliz por isso. Queria uma criança que estava aqui naquele dia. Mas é isso, meus irmãos. A oportunidade é essa, nós estamos aqui encarnados entre amigos, de jornada, de trabalho edificante na seara do Cristo. A oportunidade está aí para todos nós. Que nós possamos entender a necessidade de sermos bons, não só para os outros, mas primeiramente para nós mesmos. Que os outros serão beneficiados. A partir do momento que eu melhoro, tudo que está em volta de mim melhora também, não é verdade? Esse é o objetivo. Essa é a nossa realidade, é o nosso fundamento no Espiritismo. Agora que nós já detemos o conhecimento, que nós não somos leigos, né? Quando chegaram lá e puxaram a nossa ficha corrida, e aí, negão? Vem cá, não, você mesmo, vem cá. E aí, fala aí, como é que foi lá? Você cumpriu aquilo que você aprendeu? Não, né? Então tá bom.
Vai lá para o umbral ficar mais um pouquinho, até alguém da sua família vir te resgatar, que tal como foi feito com o André Luiz. Alguém quer acordar com a cara na lama? Todo mundo aqui assistiu o nosso lar, né? Eu não quero, mas acho que vou. Porque eu só tenho 36 anos que eu entendo isso aqui. Mas os outros 20, os outros 19 anos que eu não entendia, eu fiz bobagem, como todo mundo faz. Espero estar me redimindo perante a espiritualidade que nos acompanha. Ah, uma outra coisa, Rafael, que eu sei que muitos vão levantar, já no lá não fazem. Vocês poderiam levantar a mão? Quase metade vamos dizer assim, mas é pouco. Todos deveriam levantar a mão. Vocês sabem da necessidade do Evangelho, o quanto ele é importante para o nosso lar. O Evangelho é aquela luz que irradia da nossa mesa de estudos para os 4 cantos do universo. E aquele comprometimento que nós temos de todos, aquele dia da semana, aquele horário estarmos lá, é exatamente aquilo que os espíritos que estão naquele âmbito do aprendizado vêm ali para te ouvir, para aprender a lição do Evangelho que está sendo feita. Mas, em dia de Evangelho, também é como se, isso eu digo aos trabalhadores, é importante deixar salientar uma coisa. No dia do Evangelho também há necessidade de você se policiar com aquilo que você come, sabia? Não é só no dia que você vem na casa espírita. Você precisa estar ciente daquilo que você faz também no dia do seu Evangelho. Para encerrar o assunto, eu vou só lembrar um livro de André Luiz, quando ele visita uma reunião espírita, e aí, através de Alexandre, seu instrutor espiritual, ele vai na reunião, na mesa, e fala, ó, isso aqui é um glutão, isso aqui é um viciado, esse aqui é um alcoólatra. Estavam lá sentados. Glutão, vocês sabem que é, né, aquela pessoa que tem compulsividade para comer, né? E aí, podiam enxergar dentro dele os vermes dentro do próprio corpo dele. Então, que isso nos sirva de lição, de alerta. E no dia de trabalho, numa casa espírita, ou no dia do Evangelho, a gente, principalmente os trabalhadores, é preciso que se fique com a lanterninha acesa. Olha, hoje tem um trabalho mediúnico na casa, eu não posso me alimentar de comidas pesadas. Então, isso é importante, é muito importante. Parece simples, parece uma coisa banal, mas não é. A espiritualidade nos acompanha. E se você estiver nessa condição, você vai ser o menos beneficiado numa mesa. Tá certo, gente? Bom, já está dando a nossa hora e eu sou pontual. Eu gostaria de agradecer a vocês imensamente, fundo do coração, por estarem aqui. A casa que me recebeu de braços abertos, o carinho que eu estou vendo nos olhos de vocês, isso para mim é muito gratificante. Muito, muito, muito obrigado. Esperamos agora em 2023 podemos estar aqui mais vezes. E aí eu vou vir, quem sabe um dia à noite, né, meu? Porque não achamos datas, né, para vir à noite. Então, mas venho sábado, venho na quarta, não tem problema. Eu só não faço palestra em janeiro porque eu estou de férias. Então, de fevereiro em diante até dezembro é nós. Pode contar comigo. Aproveita que a agenda não abriu ainda, então já dá para a gente começar já a agendar. Gente, muito obrigado. Honestamente, do fundo do coração, eu só tenho que agradecer a vocês por terem vindo, passado esses momentos aqui com a gente, de virem me conhecer. Não sei se vocês gostaram da minha fala rouca, mas eu estou aqui de coração aberto, estarei sempre pronto para receber vocês com o coração transbordando de felicidade. Meu amigo César, para quem não sabe, é Teco, tá? É Teco, para quem não sabe, é Teco. Teco, meu irmão camarada. Deus me pague por tanto carinho, viu, meu irmão? Rafael, obrigado pelo seu carinho, pela sua orientação pela casa. Minha irmã Sandra, muito obrigado pelo convite e até uma próxima oportunidade. Que Jesus possa estar no coração de todos vocês. Muito obrigado, gente.